E nós vamos estar aprendendo hoje, igreja, sobre as características de uma ovelha. E a Bíblia, ela vai nos ensinar muito sobre a característica de ovelha e de bode. Mateus, no capítulo de número 25, vamos ler o versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Igreja, nós vamos aqui estar meditando a palavra de Deus. E eu sei que para todos os que gostam de estudar a palavra de Deus, para todos que gostam, toda a escritura ela é relevante. O que nós vamos falar aqui, igreja, não se aplica a só eu e você como cristão, mas se aplica a todos os crentes e a todos os ímpios. Não é somente nós que estamos aqui, mas nós temos que aprender e analisar, e vocês vão ver hoje dentro da palavra de Deus, que nesse mundo tem tanto ovelha quanto bodes. Quando a Bíblia fala sobre o joio e trigo, a Bíblia fala que aquele homem que mandou os servos plantar o trigo, mandou plantar, não foi dentro das igrejas, mandou plantar no mundo. O campo é o mundo, o campo não é a igreja. O que quer dizer? Que no mundo tem os joio e tem o trigo. E nessa passagem aqui, ela diz claramente que no mundo, ele vai fazendo aqui uma comparação, uma metáfora, e ele está dizendo que no mundo tem os bodes e tem também as ovelhas. No mundo não tem só joio e trigo, está fazendo uma metáfora aqui, uma comparação, mas no mundo tem bode e tem ovelha. Quem é ovelha, quem é bode. Não, igreja. O que caracteriza um bode e uma ovelha é a condição espiritual em que a pessoa vive. Ah não, aquele fulano lá é porque ele é um bode, é por isso que ele é daquele jeito lá. Não, igreja. Se ele consertar e mudar da vida dele, ele vai ser considerado um justo, ele vai se tornar ovelha. É a condição espiritual da pessoa que caracteriza se ela é um bode ou ela é uma ovelha. E aqui nesse texto aqui, Deus vai apartar os bodes, que no caso é aqueles que não vão herdar a salvação, dos salvos, que é a ovelha. E aqui ele está dizendo aqui que as ovelhas, ela é diferente do bode. Está falando as características e da forma de servir a Deus e de andar com Deus. E se você ler também João no capítulo 10, o versículo 11, eu até anotei aqui, eu deixei preparado. A Bíblia fala: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui é uma metáfora, uma comparação, dizendo o quê? Que Jesus é o nosso pastor. E também a Bíblia, ela vai fazer essa comparação e vai comparar Jesus também com uma ovelha e um cordeiro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 32, que diz assim: e o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Ou seja, esse texto está dizendo o quê? Que Jesus foi comparado com uma ovelha, que perante os seus tosqueadores ali, ele não abriu a boca. Ele como ovelha, ele ficou em silêncio, como um cordeiro mudo ali também em silêncio, humilde. Ele não abriu a boca, ele não falou nada, ele não tentou reagir. Aqui está mostrando claramente, fazendo essa comparação, porque Jesus ele agiu na sua conduta igual a uma ovelha. Por isso que faz essa comparação também com a igreja, com aqueles que servem a Deus. E também uma ovelha, igreja, a primeira característica que nós vamos analisar de uma ovelha, que uma ovelha, ela é dócil, uma ovelha ela é obediente, uma ovelha ela é submissa. Uma ovelha, ela é obediente, ela é dócil, é submissa. E quando a Bíblia vai mostrar, fazendo essa comparação, que ele vai separar os bodes das ovelhas, ele está dizendo o quê? Que aqueles que são fiéis, aqueles que foram transformados por Deus, vai ser pessoas obedientes, submissas. Ele vai se submeter, ele vai ser dócil, vai ser humilde. Jesus vai falar assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a sua alma.
A pessoa que é uma ovelha, ela é submissa. Agora, igreja, presta atenção aqui. Ao contrário de um bode. Nas igrejas tem as ovelhas e tem os bodes. No mundo tem as ovelhas e tem os bodes. Não é todo mundo ovelha. Hoje, quando as pessoas falam assim, eu sou crente, eu sirvo a Deus, Não, igreja. A ovelha, as características dela, ela é dócil, ela é humilde, ela é submissa. É por isso que a Bíblia vai falar em Romanos. Os irmãos quiserem acompanhar, Romanos capítulo 16. Romanos 16, olha o que diz aqui. O versículo 19. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Sabe o que a Bíblia está falando aqui, igreja? Que a ovelha, ela vai demonstrar a obediência dela, que a obediência seja conhecida de todos. Você já viu aqueles crentes desobedientes? Desobediente, que não obedece pastor, não obedece regra, ele age da forma dele, é eu que penso, é eu que faço, é do meu jeito. A pessoa, olha lá se não está numa condição de bode, igreja. Olha lá se não está numa condição de bode. Porque a ovelha, ela obedece. A ovelha, mas não é assim, não é desse jeito. Irmãos, olha aqui, nem sempre a gente vai concordar com a liderança ou com o pastor. O pastor tem a mentalidade dele, tem, mas o que ele impõe sobre a igreja, é o pastor da igreja. Você vai fazer o quê? Eu estou falando em relação ao trabalho e atividade na obra de Deus, na igreja. Não é questão pessoal. Isso é se a pessoa pedir ajuda, o pastor ajuda, mas uma característica da ovelha é obediente. E quando você vê hoje, quando você já pode observar, irmãos, quando o pastor muitas das vezes fala alguma coisa é para fazer assim, é para ser assim, ele faz questão de não fazer o que o pastor está falando. Ele faz questão. Meus irmãos, a pessoa está achando, eu estou indo para o céu. Não, Jesus está falando o quê? Os bodes vai ser separado. Vai ser separado das ovelhas. Porque a ovelha é obediente, ela é dócil, ela é humilde, ela foi transformada. E nós, igreja, nós temos que pedir a Deus, Senhor, me dá esse espírito de obediência. Igreja, presta atenção aqui, o que eu estou falando, nós aprende aqui, você e eu aprende, mas eu queria que a igreja, todo mundo, os membros e obreiros, estivessem aqui todos para ouvir isso hoje, igreja. Porque nós estamos preparando para ir para o céu. Nós não estamos aqui vivendo na terra para ser separado como um bode. Não, mas ser ovelha, ser obediente. E isso não se aplica só ao pastor. A esposa tem que obedecer o esposo dentro da lógica bíblica, não se tiver errado. Assim, a pessoa está trabalhando, você trabalha no seu trabalho, você tem que obedecer o seu patrão. Paulo vai ensinar sobre isso, os escravos obedeçam os seus senhores, só porque vocês é crente, vocês acham que não tem que obedecer? Paulo ensinou eles dessa maneira. Então a igreja, a ovelha ela é obediente, o filho também tem que obedecer o pai. Se não obedecer, ele ali, a ovelha, a igreja, não vai, para se caracterizar um bode, uma ovelha, não é só dentro da igreja. O irmão dentro da igreja é um santo, mas quando sai lá fora, todo mundo está falando mal dele. É bode. A condição dele é bode. Porque a Bíblia fala, para nós dar a obediência, ela é conhecida de quem? De todos. Não é conhecida dos obreiros, das obreiras. Todos vão olhar e falar assim, olha, aquele irmão ali, ele é crente. Quer dizer que ele é uma ovelha, ele é obediente. E o bode, igreja, ele é o oposto, ele é briguento, ele é traiçoeiro, ele não aceita repreensão, ele é desobediente e intratável. O que é um bode? Ele não obedece o pastor. Ele não obedece o bode. Ele é intratável, desobediente. Ele não escuta. Não escuta, igreja. O bode, ele é intratável, não tem como você controlar ele, falar assim, vai por aqui. Não, o bode, e Jesus está falando bem claro, o bode vai ser colocado à esquerda. Então, igreja, nós estamos preparando para entrar no céu, então nós temos que ser contados como ovelha. Aleluias! Se Deus quiser, igreja, nós vamos ser contados como ovelhas. Tito no capítulo 1, versículo 16. Tito no capítulo 1, o versículo 16. Olha aqui, igreja. Confessa que conhece a Deus, mas nega-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha aqui. Sabe o que esse texto está falando aqui? Tem muitos que falam assim, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Confessa que conhece a Deus, mas nega com o que, igreja?
com as obras. Sabe por quê? Porque é desobediente. Igreja, você quer saber se a pessoa está na condição de bode? Ele é desobediente. Ele tem um espírito de desobediência. E sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. As más obras você conta com ele. Agora as obras boas, ele é reprovado para toda obra que for boa, ele é reprovado. Ou seja, a pessoa está na condição de um bode. E isso que eu estou falando, é o que eu estou dizendo para a igreja. Isso se aplica à igreja em geral que você vê hoje. Se aplica. Se você for, é porque você e nós congregamos aqui, estamos aqui. Mas se vocês ou nós fosse congregar em outra igreja, estivesse em outra igreja, vocês iam perceber lá o tanto de bode também que está infiltrado dentro das igrejas hoje. Não respeita ninguém, passa em cima do pastor, fala mal de todo mundo. É assim, igreja. E a Bíblia fala claramente sobre isso. E uma ovelha, olha aqui, igreja. Uma ovelha, ela é tão inocente, olha, presta atenção aqui. Olha o tanto que ela precisa de um pastor. Ela é tão inocente que se ela estiver caminhando, ela estiver andando e tiver um precipício, ela não percebe que ali é um precipício. Sabe o que ela faz? Ela continua andando e cai naquele precipício. Olha o tanto que uma ovelha é inocente. Ele cai. Os irmãos perceberam o quanto nós precisamos ser guiados quando eu falo isso pela palavra de Deus ou por uma liderança, por alguém? A pessoa cai. Ela cai. Porque a pessoa que anda sem uma liderança, sem um pastor, ele vai cair. E hoje é o que você vê para todo lado hoje. Você vê, recebe ensinamentos, tem igreja que dedica muito nos ensinamentos. Aí você vai e vê que o que você prega, você fala, no outro dia a pessoa caiu e acontece aquilo que você pregou e a pessoa ouviu. Muitas das vezes, irmão, é a pessoa que ela é tipo assim, ela não entende que o principal pastor dela é Jesus, né? Então quer dizer o quê? Se você está ouvindo a mensagem aqui, é a palavra de Deus, é Jesus que está falando com você, então ele é o seu pastor, não é só o pastor da igreja. Aí quando a pessoa ouve a palavra, não, é fulano que está falando, não estou nem não. Aí ela cai. É como se a pessoa, ela está andando igual uma ovelha mesmo, citando um exemplo de uma ovelha mesmo. Ele vai andando e nem é inocente, cai no precipício lá, porque a pessoa não tem uma direção para a vida dela, não sabe para onde ir. Aí a pessoa cai nos enganos, nas heresias, no pecado, é enganado por qualquer um. Quantas pessoas estão enganadas hoje, igreja? Justamente porque a pessoa não aceita pastor. É o que Paulo vai dizer a Timóteo, olha o que Paulo vai dizer a Timóteo aqui, 2 Timóteo no capítulo 4, o versículo aqui, eu quero ler só um versículo, versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Olha aqui, igreja, sabe o que ele está falando aqui? Vai ter ovelha que vai ter vários pastores, e é o seguinte, eles vão escolher a dedo aqueles que vai falar o que eles querem viver. Paulo está falando de Timóteo isso aqui, ó. No final da semana, muitos vai ter comichão nos ouvidos, vai dar ouvido para falsos instruidores, e amontoarão, igreja, presta atenção nesse detalhe aqui, amontoarão para si doutores. É pessoas que não têm um pastor, mas muitos hoje você vê, não do modo geral, mas você vê muitos que não respeitam, não, é eu que acho, é assim, é eu que penso. É claro que, entendo o que eu vou falar aqui, o pastor sendo um ser humano, ele não vai estar certo em tudo. Vamos ser honestos, nem eu também, nós é ser humano, nem tudo, eu vou acertar em tudo. Não, nós não é Deus. Isso quer dizer que o pastor vai errar também. Mas Deus, olha, igreja, por que Paulo vai dizer, Paulo não, os irmãos me perdoam, eu creio que o escritor dos Hebreus vai falar assim, ó, obedecei os vossos pastores, porque hão de dar conta de vocês. Por que ele está falando isso? Obedeça o vosso pastor, quer dizer o quê? Que Deus estabeleceu o pastor para guiar uma ovelha, para guiar a igreja, para guiar um povo. Porque nem todos iam ter uma capacidade espiritual de entender a palavra de Deus. Um jornal de Istambul, sabe o que ele publicou? Só para vocês analisar. Que uma ovelha, ela foi caminhando, e ela caiu no precipício e morreu. Só que não foi só uma. 1.500 ovelhas foi atrás daquela que caiu no precipício e morreu. Sabe por quê? Porque os pastores estavam tomando café da manhã. Olha para você ver. Tem uma ovelha líder, aquela ovelha líder que ela é mais velha e as outras ovelhas seguem ela. Provavelmente foi essa que foi, ela é inocente, caiu lá e as outras foi atrás e 1.500 ovelhas morreram.
Porque a ovelha, ela sendo humilde, ela segue umas às outras. Porque os pastores estavam fazendo, sabe o quê? Tomando café da manhã. Quantas ovelhas estão morrendo? Porque os pastores estão tomando café da manhã. Quantas ovelhas não tem direção, está caindo no precipício, o lobo está matando, está destruindo. Por quê? Porque os pastores estão tranquilos com o dinheiro, recebendo só dízimo e oferta, não dá alimento para a igreja, está com carro bom, casa boa, não prega palavra, só prega uma mensagem ali, muitas das vezes para massagear o ego, para ajudar, e as ovelhas. Aí o que acontece? As ovelhas vão cair no precipício, vai cair na mão do mercenário, de um lobo, e as ovelhas vão morrendo. Sabe o que eu entendo aqui, essa comparação? Que um está olhando e seguindo uns aos outros. Meus irmãos, eu sou sincero e eu falo, cada um tem sua opinião, mas essa é minha por experiência própria. Todo mundo olha para a vida um do outro. Ah, é errado. Meus irmãos, todo mundo olha. Todo mundo olha, não adianta. Na realidade, muitas vezes, aquela irmã está fazendo isso, eu vou fazer também. Ainda mais se for uma ovelha líder, né? Vou fazer também, eu vou assim também. Segue, igreja. O ser humano é assim. Um está olhando para a vida do outro. Deixa eu começar a levar tudo a brincadeira aqui, fazer coisa errada, para ver se os irmãos muitos até não saem da igreja. Até sair da igreja. Eu falo, não, o presbítero Marcos mudou, ele ficou rebelde, o pastor está aceitando isso. Sai da igreja. Todo mundo olha, não tem como, irmão. Alguém fala assim, não sai por causa do Marcos. Mas se o pastor, eu estou dando exemplo aqui, estou dando entendimento a vocês. Vamos supor que o pastor também, deixa a doutrina, e começa, aí muitos que gostam da doutrina aqui, vai fazer o quê? Vai sair da igreja, irmão. Todo mundo está olhando um para o outro, irmão, não existe isso. Raramente eu falo, eu estou olhando só para Jesus, não. Você olha para a igreja que você serve. Isso quer dizer o quê, igreja? Isso quer dizer o quê? Que nós temos que dar bom testemunho para que as pessoas venham imitar as suas boas obras e não as más. Olha o que Paulo vai falar aqui, sede meus. Paulo podia falar assim, não olha para mim não, olha só para Jesus. Mas Paulo está falando o quê? Seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele está falando assim, olha, se eu estou obediente à palavra, eu estou fazendo a vontade de Deus, então olha para mim. Olha o que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim, agora, não, se eu estiver imitando a Cristo, vocês olham para mim. Agora, se eu estiver imitando o diabo, não precisa olhar para mim, não. E, infelizmente, irmão, a pessoa tem tendência a ir para o caminho errado. O Marcos agora está com camisa de time de futebol, aí o meu irmão aparece com a camisa de futebol também. Irmãos, ou a pessoa vira o rosto, não quer nem me olhar no meu rosto, ou a pessoa vai seguir os seus passos. Então, a ovelha, ela segue as outras. Aí, sabe o que você e eu devem aprender? Que nós temos que dar testemunho, esforçar para dar testemunho, para que as pessoas venham ver. Se eu não me engano, foi Jesus que falou, para nós dar bom testemunho, para que as pessoas de fora vejam o seu bom testemunho e glorifiquem a Deus. Olha para você ver o que Jesus vai falar, e elas glorificam a Deus quando elas veem as suas boas obras. Aleluias! E também, outra característica que nós podemos analisar, igreja, que uma ovelha, ela não possui garras, nem dentes fortes, nem veneno ou qualquer tipo de defesa. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de Jesus ser comparado com uma ovelha. É que Jesus ele foi moído, espancado, mas Jesus não fez nada. Uma ovelha, ela não é igual ao cobre que tem veneno. Uma ovelha não tem garras para ela poder se defender. Sabe o que nós aprendemos? Que uma ovelha, quando ela é atacada, ela não tem reação nenhuma. Agora o bode é diferente. O bode é perigoso ele matar até o seu dono. O bode, vocês querem saber uma característica do bode? Ele não, o pastor, ele reúne ali os bodes e as ovelhas no aprisco e separa os bodes das ovelhas, sabe por quê? Se deixar o bode junto, ele vai matar uma ovelha. Ele mata a ovelha. Até o pastor tem que tomar cuidado para aquele bode não chifrar ele. Assim é a característica de um bode. E a ovelha não tem reação. O bode, ele se defende. Se você pôr 2 bodes para comer junto, eles brigam com a outra. Se você pôr 10 ovelhas junto, elas comem junto aquelas 10 ovelhas. Olha Jesus para você ver. Jesus foi só caluniado, espancado. Você vê ele não dando uma reação. E hoje você vê crente, igreja, pisa no calo dele para você ver. É perigoso ele te bater, te dar um soco na cara, te espancar. Qual é essa característica? De bode.
Aí eu estava me lembrando de uma passagem, quando Jesus expulsou os cambistas. Jesus pegou um chicote lá e expulsou os cambistas lá de dentro do templo, porque estava ali, né, fazendo negócios ali, que dentro do templo ali, Jesus não queria que eles fizessem ali, né? Só que aqui Jesus não é comparado com ovelha, Jesus é comparado com pastor. O pastor, é como Jesus está falando que, olha, pode sair daqui que vocês não vão aqui assaltar minhas ovelhas, aqui é a casa de Deus. Vocês acham que vai ficar aí fazendo negócio na casa de Deus, roubando das ovelhas? E Jesus expulsou eles de lá, porque aqui Jesus estava aqui, comparando, né, em metáfora, ele está sendo como um pastor, cuidando das ovelhas. Jesus é o bom pastor, Jesus é o cordeiro mudo que foi ao matadouro. Então, sabe o que nós aprendemos aqui, igreja? Que a ovelha, ela é humilde. O que caracteriza um bode e uma ovelha? Porque alguém pode pensar assim, será que eu sou bode ou ovelha? Não, é o estado em que a gente está. Por isso que a gente tem que orar e falar, Senhor, me purifica, me lava, me prepara, Senhor, para entrar no céu. E Deus vai nos preparando. Deus vai preparando. Olha o que diz aqui, igreja, em Romanos, no capítulo 12. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Sabe o que está dizendo aqui? A ovelha, ela vence o mal com o bem, porque ela não tem poder de ataque, é só de defesa. E isso, igreja, nós temos que vigiar para nós matar essa natureza de bode. Temos que orar. Porque, irmãos, quando alguém faz um mal para a gente, sabe o desejo que a gente tem? É de devolver. É de devolver com a mesma moeda o que a pessoa fez com a gente. Aí Jesus está falando, não, se alguém te dá um tapa no rosto, vire o outro lado. Sabe o que Jesus está falando? Não é para você bater, ele está falando, vira o outro lado. Ele está dizendo assim, olha, humilhe. Se alguém te fazer caminhar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Jesus ensinou foi isso, olha, vence o mal com o bem, não o bem com o mal. A ovelha, igreja, se alguém está te caluniando, meus irmãos, está te machucando, fazendo coisas com você, olha, Jesus quer o quê? Que você humilhe e fale, Senhor, me perdoa, me ajuda a domar minha natureza. Eu estou pregando para vocês aqui, irmãos, que eu sou carne também. Eu tenho que destruir esse bode que nós temos dentro de nós, irmão. O que é o bode que nós temos dentro de nós? É a velha natureza. Nós não podemos deixar essa natureza ressuscitar, mas esse bode tem que estar morto, porque nós temos que preparar a igreja para nós estar do lado direito. Aleluias, oricanda lamastúrias. Pode dar uma salva de palmas para Jesus, igreja. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Aqui, igreja, uma ovelha também, ela não tem o faro bom. Ela não tem o faro bom. O que isso significa? Presta atenção para você ver. Cada característica você se aplica a nós como igreja e você vai ver a situação. Ela não tem um faro bom, e significa que ela sai comendo as ervas que ela vê na frente. Se é uma erva boa, saudável, ela vai ficar forte, saudável. Mas se é uma erva venenosa, alguma coisa ruim assim, daninha, ela vai comer e ela vai o quê? Ficar doente. Aí ela depende do quê? O pastor guiar ela às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, como diz o salmista. O pastor tem que guiar essa ovelha aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Então, o pastor guia ela para um alimento saudável. Sabe o que eu aprendo, igreja? Sabe por que você vê como uma das igrejas de Apocalipse que Jesus vai dizer que aquela igreja estava morta? Por causa do alimento que ela estava recebendo. O alimento é a palavra. Se não tem palavra, igreja, as ovelhas morrem espiritualmente. Sabe por que você está vivo espiritualmente? É porque a palavra está confrontando você, está confrontando o seu ego, está confrontando o seu pecado, está confrontando o seu eu, e você tem aceitado a palavra. É por isso que você está forte espiritualmente, você está buscando a Deus, está lutando e está preparando para entrar no céu, a ficar do lado direito. Por que as pessoas estão morrendo espiritualmente? Não tem alimento. As pessoas estão comendo, sabe, uma erva venenosa, alimento estragado. Sabe qual que é o alimento? O alimento é usar métodos. Teve uma pessoa que falou para mim que foi visitar uma igreja e chegou lá, era louvor, alguma coisa ali. A pessoa nem palavra tinha na igreja, não sei que ministério que era, não tem palavra, igreja. Só louvor. Tá achando que, meus irmãos, as pessoas vão morrer espiritualmente se não tem palavra. Morre espiritualmente.
Sabe por quê? A pessoa não tem palavra. Ele vai chegar em casa e o que ele vai alimentar de quê? Ele vai alimentar de filmes, seriados, desenho, de novela, filme de terror, filme pornográfico. Ele vai alimentar de conversa sobre outras coisas. Meus irmãos, vai morrer espiritualmente. Por que está multiplicando o número de desviados? Porque está morrendo espiritualmente. O número de desviados está aumentando porque o Espírito Santo está triste, ele afasta. Aí a pessoa não tem mais vontade de servir a Deus, não tem mais vontade de buscar o Senhor. Por quê? A pessoa está morta, porque ela está comendo alimento estragado. Esse alimento. E presta atenção, que a ovelha, ela aceita o alimento que tiver para ela comer. Você já viu tanto de pessoas enganadas? Por causa disso. Ela come o que está à disposição. E se for um evangelho que massageia o ego, palavras motivacionais, aí que a pessoa vai querer. Olha, não é bom você ouvir todo dia numa igreja uma mensagem que Deus vai abençoar a sua vida financeira, vai te dar casamento, vai te dar moto, vai te abençoar, Deus, você vai ficar rico, Deus vai te dar saúde, Deus vai te... Não é mentira, é verdade. Só que o evangelho de Cristo para a salvação, meus irmãos, é mostrar que nós somos pecadores, temos defeitos e nós precisamos melhorar para que nós possamos entrar no céu. Esse é um alimento saudável. É a sã, meus irmãos, sabe o que significa sã doutrina? Sã, saudável. A doutrina saudável vai produzir nas ovelhas força, vigor, para ela continuar até o final, para ela vencer o pecado. Aleluias! Olha o que diz 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro evangelho que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que nós não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Olha aqui, igreja, sabe o que significa essa palavra aqui? Outro Jesus e outro evangelho? É a pregação da palavra, é os ensinamentos. Sabe o que Paulo está falando? Se vocês ouvirem outro evangelho, outro Jesus que nós não temos pregado, que não é o Jesus verdadeiro, não é o evangelho verdadeiro, vocês vão sofrer. Sabe o que ele está falando? As ovelhas vão ficar doentes. Porque não é o Jesus verdadeiro e não é o evangelho verdadeiro. As ovelhas vão ficar doentes. Paulo está dizendo isso aqui, ó. Vocês têm que estar atentos a ouvir o verdadeiro evangelho, a guardar o evangelho, que se ouvir o falso, vai ficar doente. Agora, igreja, quantas pessoas ficou doente porque saiu de um lugar que pregava a palavra de Deus, que deixava a ovelha saudável mesmo, santa diante de Deus, que lava a alma, o coração, o espírito, e foi, meus irmãos, aí, que lá o que dá para as pessoas comer é só... que as pessoas acham que é bom, mas não está alimentando a alma, não está transformando nada. Quantas pessoas morreram e desviaram? A ovelha, ela é medrosa. Em que sentido? Por ela não conseguir se defender, ela tem que ver o pastor e ela tem que ouvir a voz do pastor, para que ela não venha se perder do aprisco. Por causa que ela é medrosa. Medrosa em que sentido? Ela sabe que ela é indefesa, então ela precisa de uma proteção. Jesus é o nosso pastor que nos protege? Sim, Ele é o nosso pastor mesmo. Mas o que nós aprendemos? Que Deus ele colocou pastores, ministros para ensinar e guiar, para que nós tenhamos uma proteção espiritual. O que é proteção espiritual? É você estar alimentado da palavra de Deus ao ponto que espiritualmente você, estando forte, você não vai se abater fisicamente. Ouvindo a voz de quem? Do pastor que é Jesus, do pastor que Deus colocou para governar a igreja, para dar uma direção. Eu dou um exemplo aqui. Quantas pessoas, igreja, chamou o pastor e falou: pastor, me ajuda, me dá um conselho, eu estou passando a situação, e o pastor ajudou ela e ela saiu da situação. Quer dizer, meus irmãos, que a pessoa sente a necessidade de ouvir a voz, de um conselho. O Marcos não precisa de conselho. Eu preciso de um conselho. Todos nós precisamos de um conselho, de uma palavra, precisamos que alguém capaz nos ensine. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Que você também vê e sente a sua fragilidade. Agora o bode, igreja, ele não sente fragilidade a nada. O bode não sai dando cabeçada em outro bode, mata as ovelhas, é assim, igreja. Então, nós aprendemos essas características que você vai ver o quanto nós somos frágeis, o quanto nós precisamos nos cuidar diante de Deus. O bode... ele é teimoso, ele afronta quem o cuida. Olha aqui, igreja, presta atenção aqui. O bode, ele afronta aquele que está dando comida para ele.
Aí você vê a característica num bode. Sabe quando alguém se levanta contra o pastor, porque discorda da doutrina, alguma coisa assim? Aquilo ali a pessoa já está mostrando que é um bode. A pessoa tem coragem de se levantar contra o pastor e assim, a pessoa tem que fazer o quê? Pedir a Deus: Senhor, me ajuda a dominar, pelo Espírito Santo, a vencer a minha carne. É o que a gente vê, igreja. Hoje muitos não respeitam o pastor mais. Vai para outra igreja e sai falando mal do pastor. Isso já mostra que a pessoa é bode. Mas quero citar aqui, meus irmãos, eu separei 2 versículos, só vou citar um versículo aqui por causa do tempo. Em Romanos, no capítulo 15, o versículo 4. Olha aqui, igreja: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito, igreja, é para o nosso ensino. É por isso que nós temos que valorizar a palavra de Deus. Ela, meus irmãos, tudo que foi escrito, que foi inspirado pelo Espírito Santo, é para nosso ensino. Sabe para quê? Para que, pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Sabe o que é isso, igreja? Eu estou me preparando para entrar no céu, para ser salvo. E hoje a palavra de Deus, a Bíblia, muitas das vezes, ela é desprezada. E também, igreja, olha aqui, que mostra a fragilidade do homem. As ovelhas, à noite, presta atenção, à noite elas acostumam a brincar umas com as outras, de dar cabeçada umas nas outras. E como elas têm o estômago largo, elas comem muito, quando elas dão cabeçada umas nas outras, algumas podem cair. E se ela não conseguir se levantar, ela pode ser sufocada e morrer. É por isso que o pastor, ele passa de vez em quando no aprisco para ver se tem alguma ovelha caída, para ele poder levantar essa ovelha e ela não morrer sufocada. Olha para você entender, igreja. Aqui mostra, sabe o que? Quando faz a comparação aqui, trazendo metáfora, nós sendo ovelha de Jesus, quer dizer o quê? Que nós, pela nossa fragilidade humana, tem momentos que nós brincamos. Os irmãos estão vendo tanto que nós somos falhos? Tem momentos que nós brincamos uns com os outros, porque geralmente quando fala de pecado, de falha, de brincadeira, é não só individual,